aí, meus queridos e maravilhosos alunos, tudo bem com vocês? Meu boa tarde para todo Piauí, Brasil e o mundo, porque Canal Educação não é só para o Piauí, também é para o mundo. E vamos, meus queridos, tomar conhecimento sobre governança corporativa. Como havia falado para vocês, o assunto é Mara. Mara, bora, meus queridos. Vamos que vamos na disciplina de ética. Vamos focar, meu querido diretor. Vamos ver o que o professor Gilvan vai trabalhar hoje. O que o professor Gilvan vai trazer de tão especial para vocês. O tema de hoje é governança corporativa. Apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento das instituições de forma consciente, ética e justa, possibilitando um crescimento sustentável e transparente, meus amados alunos. Vamos que vamos, vamos trabalhar a dimensão conceitual, os princípios de compliance, modelagem de governança corporativa. Vamos fazer uma pequena revisão e depois atividades. Atividades, meus amados alunos. Então, este é o tema de hoje. Porém, recordar é viver. Vamos recordar a aula, meus queridos. Sempre colocando a homenagem ao nosso querido professor Marciano, grande mestre. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos revisar através de atividade. O que hoje nós vamos trabalhar, meus queridos e amados alunos? Hoje nós vamos trabalhar um assunto massa. Vamos lá. Com base no que você estudou, marque alternativas ou afirmativas a seguir, colocando V para verdadeiro e F para as afirmativas falsas. Vamos lá, meus queridos de Coivaras, colônia do Piauí. Dom Expedito Lopes, Fronteiras, Ribeira do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, Simões, Santa Rosa do Piauí. Para todos vocês, aquele abraço, meus queridos e maravilhosos alunos. Quero saber de vocês, meus amados. Quero saber de vocês qual é verdadeiro, qual é falso, qual é verdadeiro e qual é falso. Qual a sequência correta? Vamos responder com propriedade. Lembrando que isso aí foi da aula passada, meus queridos alunos. Isso foi da aula passada. Certo? Da maneira bem simplória, foi explicado na aula passada este assunto. Quero ouvir de vocês, quero saber de vocês o que vocês entendem sobre este assunto. Vamos para a resposta, meus amados alunos. Diga-me qual a resposta, meus queridos alunos? Diga aí, meus queridos. Qual seria a resposta? Tan, taran, tan, tan. Tan, tararan, tan, tan. Vamos, meus amados. Quero saber de vocês. Essa resposta. Vamos lá, meus amados. Vou dar a resposta para vocês de uma maneira bem simplória. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade
de vida de toda a população? O que vocês acham? O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida, como devido respeito ao meio ambiente? O que vocês acham? Para ocorra o desenvolvimento, chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve a respeito ao meio ambiente. Olha, gente, essa resposta aí tá na cara. Tá na cara, tá na cara. Tá na hora de marcar. Marcar, a resposta tá errada. Qual a resposta tá na cara que está errada? A participação é a cobrança da sociedade. É fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Então, gente, a resposta correta é que a primeira está falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a última verdadeira. Vocês estão vendo? Então é verdade, falso, verdade, falso. Não, é falso, verdadeiro. Então, ó, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Por que tornou a primeira alternativa como falso? Crescimento sempre se traduz, sempre se traduz pela melhoria da qualidade. Não só isso, nem sempre. Entendeu? O crescimento econômico não tem a ver somente com a melhoria de qualidade de vida. Tem a ver também com a economia, certo? Com a renda per capita, com todos os outros fatores. Todos outros fatores. Certo, meus queridos alunos? Professor, e o 2? O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria de qualidade, com devido respeito ao meio ambiente. Verdade, não tem erro. Essa está errada, gente, a terceira, porque ele está dizendo que nem sempre deve haver respeito. Tá? Isso aí de cara. Deu para entender? Então, a sequência correta, certo? Tornaria a resposta falsa. Vamos que vamos para a próxima questão. O órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em nacional e regional. Deixa comigo, minha querida Sandra Mota. Olha só, minha querida Sandra. O órgão governamental responsável pela fiscalização. Qual é? Greenpeace? Ou Greenpeace? Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD? Falei disso, Bianca? Não falei, Bianca. Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Eu tinha vontade, eu tinha um sonho de trabalhar. Tinha um sonho e vontade de trabalhar no IBAMA, como fiscal do IBAMA. Tinha muita vontade. Mas hoje passou. Mas é um órgão que me chamou muita atenção. Eu tenho vontade de trabalhar, mas como fiscal. Então, meus queridos, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Olha só o professor Vili Matos, grande professor. Muito bem, de Santa Filomena, participando aqui conosco. Muito bem. Então, de cara, letra C, gente. Não tem erro. De cara, letra C. A gente trabalhou isso na aula passada. IBAMA. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão. Revisando o nosso assunto. Não é prática do desenvolvimento sustentável. Não é uma prática dos... Não é uma prática. Não é.
minimizar a utilização de materiais de produção de bens e serviços. Letra B, estender a durabilidade dos produtos, minimizar a dispensão dos agentes tóxicos, fazer acordos com o governo para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade. Não é uma prática. É fácil demais, gente, isso daí. De cara vocês podem saber a resposta. Vamos lá, vamos lá. Vamos, meus queridos. Vamos, vamos, vamos. Quero ouvir de vocês. Vamos, vamos, vamos. Qual é a resposta? Qual a resposta? Qual a resposta, meus queridos? De cara, que vocês possam responder aí de cara, para a gente não ter erro. Tan, taran, tan, tan, eu quero saber dos meus queridos alunos. Vamos lá. Alguém sabe a resposta? Ou passa para frente? Vamos lá, meus queridos. Passa para frente? Gente, a resposta, que não é uma prática, todos são uma prática. Minimizar a utilização de materiais de produção é uma prática. Estender a durabilidade dos produtos é uma prática de desenvolvimento sustentável. Minimizar a dispensão de agentes tóxicos só não é uma prática, letra D. Letra D. Fazer acordos com o governo para fraudar. Isso não é uma prática, isso vai ter contra o compliance. Contra o compliance. Então, gente, a governança corporativa é uma dimensão conceitual importante. Então, vamos entender, depois que nós acabamos de fazer questões, revisando a aula passada, nós vamos focar aqui, ó, governança corporativa. A governança corporativa ela tem 4 pilares ou princípios, que é transparência, que é equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. A governança corporativa, meus queridos, são práticas que toda empresa, pública ou privada, ela tem que seguir. Existe a governança e existe a governabilidade, que são dois termos diferentes. Dois termos diferentes. Deu para entender? Deu para entender? São dois termos. Então, meus queridos, conseguiram compreender o que é a governança corporativa? A governança corporativa, em outras palavras, é esse conjunto de processos, costumes, leis que norteiam a forma como a organização é administrada. Norteiam. A governança corporativa, ela tem a ver com aspecto de sustentabilidade, multicultura, respeito aos agentes envolvidos, tanto interno como externo. Ah, professor, quer dizer que governança corporativa não parte apenas do público interno? Parte de todos o público, interno e externo.
todos os públicos, interno e externo. Conseguiram compreender, entender? Então, meus queridos, é interessante a gente trabalhar de forma que as organizações possam ter eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Como, professor? Trabalhar de maneira eficiente e eficaz. Como nós podemos trabalhar de acordo com a eficiência e eficácia? Deu para entender? De que forma nós podemos atingir a efetividade? Então é interessante. Interessante essas questões. Tranquilo? Conseguiram compreender, entender? Ou não, meus amados? Alguma dúvida? Por que tem que se trabalhar a governança corporativa nas organizações atualmente? Muita gente diz assim, professor, as instituições públicas ou privadas, elas devem evitar corrupção. Exatamente. É um dos princípios. Então, conseguiram compreender? Se você não tiver uma boa governança corporativa, então, meus queridos alunos, está sendo mostrado para vocês a importância de não corrupção. Não diga não à corrupção. De todos os sentidos. Tranquilo? Então, meus amores, a governança corporativa tem que respeitar o quê que nós estamos trabalhando aqui? A ética. Deve atender os aspectos da sustentabilidade, da multicultura, dos agentes envolvidos, tanto interno como externo, de todo mundo. Conforme o IBGE, a governança corporativa, gente, é um sistema onde todas as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo práticas e relacionamento de proprietários, conselho de administração, diretoria, todo mundo tem que participar. Por exemplo, quando a gente fala da inclusão social, a não discriminação, a não assédio moral ou sexual, a gente trabalha com governança. Boas práticas. Tem instituições, antigamente, instituições trabalhavam de uma forma discriminatória. As empresas elas têm que trabalhar de maneira mais inclusiva, incluir mais a mulher no mercado de trabalho, o grupo LGBTQI+. São classes que são discriminadas, que ainda existe uma questão de preconceitos. Negros, homossexuais, mulheres, pessoas mais velhas, pode-se dizer, da terceira idade. Eu conheço empresas que não contratam pessoas acima de 60 anos. Não contratam. Não contratam.
não contrata de nenhuma maneira. Então, meus queridos alunos, conseguiram compreender? Ou não? Então tem que ter isso. Por que isso? Melhor forma possível. Então, meus queridos alunos, estou aqui para abrir os olhos de vocês em relação ao que estou colocando aqui. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, tranquilo? Tranquilo? Conseguiram compreender? As boas práticas, elas têm que ser bem objetivas. Os interesses dos administradores que estejam alinhados ao teu negócio, os donos. Tem que ter ética, tem que ter respeito. Deu para entender, pessoal de Várzea Branca? Olha, a Teresina aqui presente. Também, coisa boa. Deu para entender, meus queridos? De Salinas, de Ribeira do Piauí, está presente. Santa Filomena, certo? Olha, tinha muitas participações aí das letras. Muito bem. Então, meus queridos, tranquilo? Então vamos lá. Conceito. Conceito geral. Meus queridos de Simões, uma coisa que eu vou dizer para vocês. A governança corporativa, ela parte do princípio que todos, seja interno ou externamente, deve fazer alguma coisa, alguma atitude, alguma ação que possa respeitar e estabelecer um bom relacionamento. É tão chato, gente, a gente ser discriminado porque a gente é de uma determinada cidade ou de um determinado estado. A gente chega de Teresina para São Paulo, a gente é discriminado. Ei, cabeça de piqui. Aí, por que tu tá me chamando de cabeça de piqui? Não, porque tu não é piauiense. Ei, piauiento. Essas brincadeiras, esse tipo de brincadeira não é mais permitido. A partir do momento que uma empresa coloca, insere a governança corporativa. Vocês estão conseguindo me compreender? A Ave Maria, no meu tempo, não tinha essa besteira, muito mimimi. São mimizentos esse povo de hoje. Eu já vi gente dizendo isso, quando se implanta a governança corporativa. Gente, geração são outras. O sistema é outro. Tem certas brincadeiras que tem gente que não liga. Tem gente que não tá nem aí. Entendeu, pessoal de Simões? Tem gente que não tá nem aí com esse tipo de brincadeira xenofóbica. Mas tem gente que pega ar. Tem gente que pega ar que pode acontecer brigas, desentendimentos. Eu tenho certeza que alguns de vocês já sofreram algum tipo de brincadeiras que vocês não gostaram, que deixou vocês desconfortáveis em algum momento. Pode relatar aí, gente. Professor, eu saí daqui de Simões, fui para São Paulo, aconteceu isso, assim, assado. Eu me senti totalmente desconfortável. Ah, professor, eu nunca passei por isso. Eu, por exemplo, eu nunca passei por isso. O pessoal me chamava de João Cabeção. Eu nem... Cabeça de bola.
que eu era bem magrinho, só tinha cabeça. Eu nunca me importei. Nunca. Agora tem gente que se importa. Tem gente que se importa, tem gente que pega ar. É como eu tô falando para vocês. Cada caso é um caso. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender essa situação. Tranquilo? Conseguiram compreender? Então, meus queridos alunos, acontece. Então, meus queridos alunos, temos que entender o que é esse sistema, o que é esse relacionamento. Sistema, conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem ferramentas para a gestão. Tem que acompanhar. Em outra empresa que eu trabalho, meus queridos alunos, de Salinas, Ribeiro do Piauí, tem uma empresa que eu trabalho, que ele tem um disque de denúncia anônimo para que as meninas, as mulheres, elas possam denunciar alguns homens da minha empresa, se caso alguns homens ficarem importunando elas sexualmente. Por exemplo, minha irmã tem 19 anos. Ela estava vindo da academia, veio um cara de moto, parou e ficou seguindo ela, importunando, dizendo assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Mulher, eu tive que parar, porque tu é gostosa demais. Aí minha irmã: moço, me deixa em paz. Vou chamar a polícia. Não, é sério. Nossa, meu Deus do céu. Eu não me aguentei, eu tive que parar para ficar olhando para você. Você é muito linda, gostosa, um tesão. Desse jeito com minha irmã. Minha irmã pegou e se apressou e disse que ia chamar a polícia ou gritar se ele não parasse com aquela importunação. Aconteceu isso agora recente. Aí eu digo: meu Deus do céu, eu nunca tinha visto esse tipo de fato. Assim, eu nunca, né, dentro da minha própria família, eu nunca tinha passado por isso. Pois meu diretor, aconteceu isso. E eu fiquei assim: cara, o que que um cara... A minha irmã até disse assim: rapaz, eu acho que se eu tivesse em um terreno baldio ou um lugar assim, como é que chama, meu diretor? Um lugar assim mais isolado, isso, obrigado. Eu acho que ele tinha estuprado ela e matado. Porque ela disse que sentiu isso. Que a forma que ele chegou nela, parecia que ele estava com vontade de matá-la, fazer alguma coisa de errado, entendeu? Aí eu disse: caraca, que loucura. Rapaz, como é que pode? Porque tu não pegou a placa desse vagabundo e a camisa? Ela disse que ele estava com a camisa da empresa. Da empresa. Rapaz, que eu já ia denunciar para a empresa dele. Isso, gente, é governança corporativa. Quando você coloca quando você coloca regras rígidas dentro da governança corporativa, acompanhar e controlar, com certeza, esse tipo de coisa para não acontecer. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Os agentes envolvidos, gente, são tanto internos como externos. Não é porque eu estou dentro da empresa, eu devo respeitar a lei, mas fora também. Tem que ter isso, gente. Acompanhar e controlar. Relacionamento. Estabelecer relação. Ó, tem que ter respeito. Tem que ter respeito ao próximo. Respeitar o espaço do outro. Questão de importunação sexual é o que está mais acontecendo dentro das empresas, meu diretor. Acontece muito, algumas pessoas, acontece não só para de mulher para homem, ou de homem para mulher, não. Às vezes tem mulher que perturba. Conheci um caso, meu diretor, de uma dona de uma empresa
disse para esse funcionário, se ele não tivesse relação com ela, ele não mantinha o emprego dele. Desse jeito. Olha, eu acredito que você goste muito de trabalhar nessa empresa. Olha, eu amo trabalhar aqui. Vocês me pagam bem. Mas você quer se manter aqui? Claro. Claro. Quer subir de cargo? Claro. Então deita comigo. Hã? E às vezes acontece, ao contrário também. Então, gente, a governança corporativa, esse princípio de ética, esse princípio de moral, ele tem que acontecer. Para quê, pessoal, a governança? Ela possui uma visão ampla, holística de tudo. Ampliar o retorno dos seus investimentos, aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao financiamento de terceiros, captar. Como assim, professor? Eu não estou entendendo o que tem a ver isso aqui. Aumentar o valor para a sociedade, o que tem a ver? Ampliar o retorno, o que tem a ver? Gente, quando uma empresa ela não é envolvida em escândalos de corrupção, sexualidade, qualquer coisa do tipo, quando ela não é envolvida em escândalos de trabalho escravo, algo do tipo, elas, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, essas empresas, elas ficam com a visão ampla. A sociedade começa a valorizar, as empresas começam a valorizar. As empresas começam a liberar até mais dinheiro. Conseguiram me compreender? Então, meus queridos, amados alunos, tem essa questão. A importância para com a sociedade é tremenda. Por isso que eu digo, facilitar o financiamento de terceiro facilita. Investimentos. Aumenta o valor da sociedade, aumenta. Captar recursos do mercado internacional. Opa, aquela empresa, ela é ética, ela não tem nenhum envolvimento, tem uma reputação ilibada. Ampliar investimento de sócios antigos, conquistar novos sócios, dar continuidade à sociedade, obter maior transparência interna. É tão bom em trabalhar numa empresa, professor Vila e Matos. Tão bom em trabalhar numa empresa que tem bônus, tem uma boa administração. Então, meus amados alunos, vejam bem todos esses relatos que eu passei aqui para vocês. Todos esses relatos que eu passei aqui para vocês. Olha a importância de todos esses relatos. Todos. Mas acontece. Acontece. Então, meus queridos alunos, nós não podemos de maneira alguma deixar com esse princípio de governança corporativa sejam passados para trás. Tem que existir. Tem que existir. Certo? Então, governança e governabilidade. Por exemplo, governabilidade é governar em relação à legitimidade do Estado, do seu governo, sociedade. É uma capacidade política de governar, só isso. Já a governança já é uma capacidade financeira e administrativa. Quem colocou isso, gente? Gente, governança é tão antigo, foi o Prestes Pereira. Em 98 ele já colocou essas questões. A governabilidade e a governança estão diretamente relacionadas, porque a governabilidade é quando o político sabe governar e ele quebrar as demandas sociais. Ele sabe transformar políticas públicas, implantar políticas públicas que cumpram com os objetivos institucionais, utilizando a governança,
que é a competência técnica, financeira, administrativa. Entendeu? Então, eles utilizam desse termo, governança corporativa, governabilidade e accountability. Certo? Existe essa outra referência. Então, a governança tem que saber avaliar, tem que saber direcionar, tem que saber monitorar. Então, esses princípios de uma boa governança, ele traz consigo a legitimidade, a equidade, a eficiência, a probidade, a transparência e o accountability. Ou seja, toda e qualquer empresa tem que construir, segundo Matias Pereira, quem constrói uma governança corporativa traz consigo uma boa relação de ética, conformidade, transparência, efetiva prestação de contas. Deu para entender? Então, meus queridos, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa diz que ações isoladas de governança corporativa são praticadas há anos pela empresa, desde 1998, quando Précio Pereira colocou a palavra governança. Transparência, não a corrupção, tem que ter transparência em tudo que faz. Précio foi um dos ministros, um grande economista, Précio Pereira, em 1998, governo acho que era do Fernando Henrique, trouxe essa palavra, essa aplicabilidade. Muitas empresas, não só para as empresas públicas, empresas privadas também. Muitas empresas, gente, têm a habitualidade de prestar conta para a sociedade. Desenvolver políticas éticas, garantir acompanhamentos, controles. Ó, gente, todos os meus resíduos sólidos, Claudiano, professor Claudiano, todos, eu faço reaproveitamento. Isso é hábitos que as empresas têm. A empresa Natura, gente, ela presta conta. Ela diz, além de aplicar os princípios da governança, elas trazem uma estrutura, certo? De prestação de contas. Olha, gente, toda informação está aqui, ó. Toda informação está aqui. Tudo certo. Então, conseguiram compreender? Entender? Toda a prestação de conta possível. Então, meus queridos, conseguiram compreender? Tranquilo? Tranquilo? Conseguiram compreender? Então, eu estou mostrando aí para vocês essa importância. Vocês têm que aplicar isso, gente, quando começarem. Então, professor Cleudiano, governança corporativa é algo não tão novo. Não tão novo. Mas só agora que algumas empresas, de fato, estão executando essas ações de governança corporativa. Então, as empresas estão demonstrando interesse nessas práticas.
esse conjunto de práticas que levam as empresas a ter uma gestão de transparência ou transparente, principalmente a administração pública. Então, meus queridos, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, segundo esse conceito, esses critérios, essas ferramentas de governança corporativa foram aprimoradas com o tempo. Foi se desenvolvido isso. Hoje em dia, gente, tanto a empresa pública como privada, empresas de capital aberto ou fechado, executivos, auditores, advogados, consultores, todos praticam. Tem a participação de todo mundo. Análise de divulgação das experiências corporativas. A instituição destacada na elaboração de política de governança corporativa é o IBGC. Existe uma instituição que ela coloca as normas, diretrizes que tem as empresas. Então, esse instituto foi fundado em 1995. É uma organização sem fins lucrativos, tem referência nacional e internacional. Mas Prece começou a estudar em 1998 e publicou vários livros sobre isso. Mas olha, em 1995 já existia. Como eu falo para vocês, governança corporativa é algo antigo, não é novo. Só que a maioria de vocês estão ouvindo agora, ou alguns de vocês já devem ter ouvido. Deu para entender? Conseguiram compreender? Tranquilo? Então, meus queridos, o objetivo da governança corporativa é gerar, disseminar conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa. Então, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele quer influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações, consequentemente para uma sociedade melhor. As empresas têm uma sociedade maior. Deu para entender? Então, meus amados alunos, estou aqui mostrando para vocês que vocês têm que fazer cursinhos. Cursinho. Vários cursinhos sobre governança corporativa. Capacitações sobre governança corporativa. Assim você consegue. Governança corporativa é isso. Tranquilo? Tranquilo? E aí, Cleudiano, conseguiu entender?
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, muitos de vocês não conheciam. Nós temos, meus queridos, aí até congressos, artigos científicos, tem muita coisa. Em todo. A maioria dos estados tem escritório. Olha, vai ter agora o 23º Congresso de Governança Corporativa, com o tema Governança de Impacto, as melhores práticas do amanhã. Vai ser 9 e 10 de novembro em São Paulo. O Instituto contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas em governança corporativa, influenciando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor. Observação: o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa desenvolve programas de capacitação e certificação de profissionais. Ou seja, meus queridos, vocês podem fazer uma capacitação, palestra, fórum, conferências, treinamentos, produz publicações e pesquisas, promove grandes eventos, possui escritórios em Brasília, no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além dos núcleos da Bahia e do interior paulista. Então, gente, o Instituto desenvolve programa de certificação para conselheiros de administração, conselhos fiscais, para adquirir mais conhecimento sobre o conjunto. Lembrando, gente, que você pode, dentro do organograma, eu não sei se algum professor já deve ter explicado para vocês, que existe um organograma, onde existe o CEO, que é o dono da empresa, aí existe os gerentes 1, gerente 2, existe os vendedores, aqui embaixo. Então, as empresas elas são divididas em nível estratégico, tático e operacional. Elas são divididas em nível tático, operacional e o nível institucional. Aí tem aqui, eu puxo uma linha chamada de linha staff, tipo no pescoço, tipo no pescocinho. Só que ele não faz parte, propriamente dito, da estrutura organizacional. Ele é o conselho administrativo ou conselho fiscal. Para verificar, apenas verificar os trabalhos, conjunto de ações que essa empresa desenvolve. Então, o conselho de administração e conselhos fiscais, para que você possa trabalhar aí, você precisa de certificação. De onde? Do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cleudiano escreve: os clientes, consumidores estão cada vez mais atentos à maneira de agir das empresas. Isso leva as empresas a repensar suas práticas a fim de melhorar suas atividades e a serem mais transparentes, segundo o grande professor Cleudiano Henrique. Perfeito, meu querido, maravilhoso Cleudiano Henrique. Tranquilo? Então, meus queridos, sempre Então, meus queridos, é importante de colocar esses termos. Então, para obter a certificação, você tem que integrar o banco de conselheiros certificados do IBGC. Para alcançar o propósito do IBGC, existe um guia. Que guia é esse, professor? Proativismo, comprometimento com a capacitação dos agentes, desenvolvimento e disseminação das melhores práticas, diversidade, valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões, independência, soberania nos princípios, zelo pela imagem, a imparcialidade em fase de quaisquer grupos de interesse, coerência, harmonia entre as iniciativas e os princípios de governança corporativa, transparência, equidade, prestação de contas, que é a accountability, que é prestação de contas, e responsabilidade corporativa. Tem que haver
a diversidade, a proatividade, a interdependência, a independência, quer dizer, e a coerência. Coerência. Para que você possa atingir boas práticas da governança corporativa. Conseguiram compreender, entender essas práticas, essa forma que nós buscamos para dentro da governança corporativa? Sim, não. Então, meus queridos alunos, nós temos que ter essa conscientização. Conscientização. Da melhor maneira possível. Conscientização. A conscientização, ela é tudo. Tranquilo? Temos que saber trabalhar isso. Para não perdermos. Certo? Conseguiram compreender? Entender? Dúvidas? Alguma dúvida? Tranquilo? É o que o Cleudiano colocou aí, gente. Transparência é tudo. Transparência é tudo. Porque uma empresa sem transparência não consegue. Uma empresa sem transparência, ela não consegue sobreviver hoje. Porque a sociedade cobra. A sociedade cobra. Ok? Então, gente, o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, de Governança Corporativa, ela exerce um papel fundamental, principalmente na questão de diretrizes, orientações para a governança corporativa. Atenção, meus queridos alunos. Um instrumento de fundamental importância é o Código das Melhores Práticas, que foi elaborado por essa empresa, esse instituto. Existe um código, professor? Existe. Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Esse manual, gente, orienta e auxilia todos os gestores quando se vai colocar políticas corporativas. Ações. Então, conforme explicado no tópico anterior, as ações isoladas que contribuem para a governança corporativa existem há muitos anos. Mas o fato de algumas organizações executarem tais ações ou prática de governança corporativa não possibilita afirmar que existe um conjunto de práticas adequadas. Ou seja, mesmo que eu coloque a governança corporativa, ela tem que ser medida. Tais ações, mesmo que eu execute tais essas ações, essas práticas, não possibilitará afirmar que existe um conjunto de práticas. Porque tem que ter critérios, ferramentas apropriadas. E elas continuam em desenvolvimento constante. Participação de diversos autores. Ou seja, gente, ela participa, ela tem um fato histórico. Ela tem um fato histórico, a governança corporativa. Então, nós temos que saber trabalhar a governança corporativa. E eu vou explicar para vocês a origem, de que forma é essa origem. Vou explicar para vocês. Só quero saber se vocês aí, que estão do outro lado me ouvindo,
Se vocês estão conseguindo compreender. De uma maneira, estou buscando uma maneira bem simples. Essa compreensão, que vocês têm que buscar a melhoria dessas atividades. Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Ou não? Pois não saia daí, que a gente volta já já com mais assunto sobre governança corporativa. Prepare as perguntas, participem, tá bom, meus queridos alunos? Porque não pode deixar de participar. Até já, meus queridos.